Recentemente eu soltei aqui no canal um vídeo onde eu falo sobre um dos materiais que você pode utilizar, seja dentro do forno ou dentro da própria mufa, para conseguir literalmente dobrar o vidro. Nesse caso, dobrar a garrafa. Será que isso é possível mesmo? E como isso é possível? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós abordamos temas relacionados ao mundo do fuse. Eu sou Evandro Damasceno, especialista na transformação da garrafa de vidro através dessa técnica. E nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como que você pode fazer para dobrar, literalmente dobrar uma garrafa de vidro. Para isso eu tenho aqui atrás de mim, não sei se deu para perceber, um forno de fusão. Aqui dentro eu já coloquei uma placa de fibra cerâmica. É ela que eu vou utilizar para conseguir dobrar minha garrafa. Aliás, vai ser através dela que a minha garrafa vai ser dobrada. Ou seja, eu vou colocar a minha garrafa aqui, fechar o forno e ligar. Isso eu vou mostrar o passo a passo como que funciona. À medida que o tempo vai aumentando, o vidro ele tende a entortar. No final do processo, a gente vai ver como que ficou a garrafa. Então vamos lá. Eu coloquei aqui minha placa aqui dentro. Você pode ver que ela está um pouco acima do piso do forno. Isso é para ter espaço. Por exemplo, vamos supor que aqui é a placa de fibra cerâmica. Isso, ela estando longe do piso do forno, ela tem espaço para dobrar o bico dela. No caso, eu vou dobrar ela dessa forma aqui. Ela vai dobrar assim. Então eu vou colocar a garrafa em cima da placa, mas antes de colocar a garrafa aqui, eu primeiro tenho que preparar minha placa de fibra cerâmica para que o vidro não grude nela. Aqui eu tenho um pouco de kaolin, que é o desmoldante, então eu vou adicionar o desmoldante aqui. Pronto, você pode ver que é bem simples e fácil de se adicionar o desmoldante no forno. No caso aqui eu coloquei na placa, mas para preparar o forno para a fusão de qualquer peça, se prepara utilizando o kaolin, nesse caso, dessa forma. Você polvilha o kaolin em todo o chão do forno e aí depois coloca suas peças para fazer a fusão ou termoformação. Então, uma vez preparada aqui minha placa de fibra cerâmica, eu venho aqui com a garrafa e coloco ela dessa forma. Essa forma aqui vai fazer com que, quando a temperatura subir, o bico ou gargalo da garrafa ele vai entortar, fazendo com que crie-se um efeito bem interessante no final do processo. Então eu venho, fecho. Fecho o meu forno. Então eu venho aqui na minha programação, você pode ver que ele está programado aqui, ele está no manual, programado para chegar a 5 graus somente. Essa parte verde é a parte que ele está programado para chegar, enquanto o 29 em vermelho é a temperatura que está lá dentro do forno agora, ou seja, a temperatura registrada pelo termômetro. Então eu venho aqui. A programação que eu adicionei nesse forno aqui, no caso, para essa garrafa, é a programação número 1, que é uma programação somente para termoformar. Então eu venho, programação 1, Start, dou um Enter e Run, que adiciono a programação. Apertei aqui o Enter. O controlador já sabe qual que é a programação que ele deve utilizar e a partir de um tempo o controlador vai acionar o forno. E assim que a peça termoformar, ou seja, assim que a programação terminar, eu volto aqui para retirar a peça. Bom, como não ia dar tempo eu retirar a garrafa no mesmo dia, por causa de todo o processo de resfriamento dele para não causar nenhuma tensão e não vir a dar o choque térmico e o vidro não rompesse, eu deixei para tirar ela no outro dia. Porém, tem uma pequena surpresinha. Assim que eu coloquei a garrafa aqui, eu já tinha utilizado uma programação de termoformação
Só que no caso aqui da garrafa, como eu não levei em conta um fator primordial na técnica do fuse, principalmente no que diz respeito à termoformação, a gravidade fez o papel dela de puxar o vidro para baixo. Então, como tinha uma parte da garrafa que estava para fora da fibra cerâmica, que era essa parte que tendencialmente não, que era essa parte que ia entortar, assim que ela entortou, essa parte que estava torta começou a puxar um pouco mais da garrafa. Ou seja, o forno teria que ter sido programado para que, assim que ela entortasse, já desligar. E como eu falei, eu utilizei uma programação para termoformação da garrafa no piso. Então, olha só como que a garrafa ficou. Olha só, aqui a gente pode ver, ó, que ela entortou normal aqui, só que assim que ela deitou, a ponta dela deitou, essa parte aqui ela começou a esticar. Por quê? Porque o gargalo começou a puxar o restante do vidro que estava aqui em cima, o efeito cascata, o efeito cachoeira. Então deu esse efeito aqui. Olha só. Mesmo assim ela conseguiu entortar, porém não atingiu o efeito que eu gostaria que tivesse atingido. Bom, fazer o que, né? Essa peça aqui no caso não deu muito certo, então depois eu vou criar uma nova peça. Acredito eu que eu também vou ter que regular aqui a posição da fibra, da placa de fibra cerâmica, para que a garrafa ela entorte um pouquinho mais para dentro, como é o caso desse exemplo aqui. Você pode ver que a garrafa está um pouquinho inclinada para dentro, ou seja, isso traz o ponto de equilíbrio dela um pouco mais para o centro, ou seja, centraliza o ponto de equilíbrio. Dessa forma a garrafa consegue ficar em pé. Bom, pessoal, nem tudo são flores no dia a dia quando se trabalha com o fuse. Algumas coisas você tem que testar. À medida que vão aparecendo alguns trabalhos, você acaba esquecendo de detalhes bem simples, como é o caso da programação que eu utilizei no forno, por exemplo. Num próximo vídeo eu vou explicar passo a passo, também vou mostrar qual que é a programação que eu utilizei e se a peça der certo, aí vocês vão poder utilizar aí também, caso você também tenha um forno de fusão e queira fazer uma peça semelhante. Caso não dê certo, eu volto aqui de novo e explico também o porquê que não deu certo. Porque tendo como experiência profissional nessa área, eu mais utilizei do conhecimento das peças que não deram certo, porque através disso eu consegui identificar e solucionar alguns problemas do que aquelas peças que deram certo, porque muitas vezes você não sabe direito, isso no meu caso, você não sabe direito o porquê ou como deu certo, sendo que não teve nenhum erro para que você pudesse aprender e ter certeza que aquilo ali era um erro. Bom, e a gente vai ficando por aqui, por enquanto é só. Espero que você tenha gostado desse conteúdo que eu disponibilizei aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Aqui abaixo na descrição vou deixar um material onde eu explico um pouco mais a fundo sobre os benefícios que o fuse pode trazer para você. O link vai estar aqui embaixo. Se você tem qualquer dúvida a respeito desse vídeo ou sobre o universo do fuse, é só deixar no campo dos comentários que eu vou tirar ela para você. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu!